Nossa, Thiago, meu Deus do céu, que absurdo, né? A lâmina de Macintosh é pra ir na valécula. Não tem nada de errado nisso. Fica tranquilo que já existe estudo, então já entrou em metodologia de trabalho. Não tem problema nenhum você fazer isso. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Neste vídeo aqui eu vou ensinar você, médico, médica, seja um médico generalista, um médico especialista, incluindo os nossos colegas da anestesia, a contornar uma entidade maléfica que a gente enfrenta aí durante as intubações orotraqueais, que é a epiglote caída, também conhecida como flop epiglottis, do termo em inglês, tá? Então, se você é médico e médica, já se inscreve no nosso canal, porque sempre eu estou trazendo dicas práticas aqui da vida real. Combinado? Então vamos lá. Imagina aí a seguinte situação. Você é um médico e já trabalha há um tempo, né? Você já tem uma experiência ali na bela arte suave da intubação orotraqueal. E aí, isso acontece comigo até hoje, tá? E com anestesistas experientes também. Você realiza a sua laringoscopia, avança a ponta do laringoscópio, percebe que há a primeira estrutura ali da região laríngea, que é a epiglote. E aí quando a gente vê a epiglote, né, na maioria das vezes, você já tem um certo alívio ali, né? Você já se sente mais confortável, porque você já começa a identificar estruturas que são fundamentais para você fazer a intubação. E aí, ao encaixar a ponta do laringoscópio na valécula e fazer a sua força, que pode ser diversas maneiras, tá, de fazer a força, não é aquela do livro, né, para cima e para frente. Essa é apenas uma das forças que você pode fazer. Você faz a danada dessa força e a epiglote permanece na sua frente. Meus amigos e minhas amigas, é uma situação assim bem angustiante, tá? Existem maneiras de contornar essa situação e eu quero trazer duas maneiras novas aqui para você e eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar delas, tá? Uma delas eu descobri recentemente no nosso curso de cadáveres, nosso curso presencial. É muito legal porque a gente consegue testar várias possibilidades, variações de técnicas e eu acabei descobrindo essa técnica no nosso treinamento de cadáveres, tá? Então, pessoal, vou pedir para o editor colocar na tela aí duas imagens, tá? Essa aqui você está vendo agora são imagens reais, né, de uma laringoscopia. E aí você consegue identificar em termos de classificação da sua visualização, tá? Se você às vezes nem sabe fazer essa classificação e não tem problema nenhum. É mais uma classificação didática para a gente conversar e para a gente passar o caso de um colega para o outro. Poxa, peguei uma intubação Cormac 2B, Cormac 3, Cormac 3A, 3B, que tem também essa subdivisão. Essa que eu estou colocando aí na tela, pessoal, a gente vê, ó, acima na esquerda o Cormac 1, que é uma visualização bem ok, né? Você vê as cordas vocais, você vê as aritenoides, você vê a epiglote. Embaixo ali, um pouquinho para a direita, ó, vou pedir para o editor colocar a seta, parece um buraquinho ali, é o esôfago do paciente, tá? Devido à força, apareceu um pouquinho do esôfago do paciente, muito provavelmente é o esôfago. Mas voltando à nossa classificação, depois do Cormac 1, né, que é aquela laringoscopia maravilhosa, nós temos o Cormac 2A e 2B. O Cormac 2A também, super fácil, né? Você consegue entubar com bastante facilidade. Já o Cormac 2B, ó, você começa a ter um problema aí. E lembrando, provavelmente esse laringoscopista está fazendo a força bem apropriada, tá? Para essa imagem ser fotografada. Só que dá para entubar. Se você tem um tubo com um fio guia nessa situação do Cormac 2B, é bem tranquilo para fazer essa intubação orotraqueal, tá? E aí a situação começa a ficar mais complicada no Cormac 3, que você vê a epiglote, mas você não vê a entrada glótica. A epiglote ela está escondendo a entrada glótica e aí é bem mais difícil de você fazer uma intubação nesse cenário aí. Ó, vou pedir para o editor magnificar essa imagem, porque você não está vendo. Vai ser basicamente uma intubação às cegas. E ainda existe uma subdivisão, né, do Cormac 3 para 3A
ou 3B. Eu não encontrei nenhuma foto, eu vou pedir para trazer esse gráficozinho aqui, ó, de um desenho, né? Mas no final das contas, o Cormac 3 é aquele Cormac que você não vê a glote do paciente, né? Você tem que fazer a intubação às cegas ou você tem que usar aparelhos ali que vão te ajudar. Por exemplo, um bugie que ajuda nessa intubação às cegas. Porém, a partir de hoje, a partir desse vídeo, eu vou te ensinar duas alternativas para você lidar aí com o Cormac 3 ou simplesmente para você lidar com a epiglote caída, que é a mesma coisa do Cormac 3, né? É a descrição mais técnica, o Cormac 3. Então, isso acontece com todo profissional médico que realiza intubação orotraqueal, seja ele jovem, seja ele mais experiente, vai acontecer, porque é um fator inerente ao paciente, tá? E são pacientes mais idosos que geralmente apresentam isso daí, mas não interessa. Se caso isso aconteça com você, quais são as opções, né? E fazendo um adendo aqui que às vezes você pode ter essa visualização do Cormac 3 ou a epiglote caída, que é a mesma coisa, por falha de técnica. Às vezes você está fazendo uma força inadequada, às vezes você está fazendo a força antes do tempo ideal. Então, muita atenção a isso, tá? Mas digamos que está tudo certo, você já tem um manejo aí bom da via aérea, você está fazendo a sua força. Isso acontecia comigo também, tá, pessoal? Acontecia e acontece, né? Não deixou de acontecer porque é inerente ao paciente. Você tem algumas opções. Quais são as opções mais tradicionais? Você tentar fazer a intubação às cegas com o fio guia e o tubo, certo? Se você consegue posicionar o tubo, puxar o fio guia e esse tubo vai para cima, você pode tentar fazer uma intubação sem ver. A ponta do tubo provavelmente vai subir e aí você torce para que dê certo, tá? É a primeira opção. E eu já vi algumas intubações assim e já fiz também. Segunda opção seria o bugie, fazendo a intubação às cegas, mas com o bugie você consegue sentir os anéis traqueais, né? Você consegue ter esse feeling para saber se está indo para o lugar certo ou não. Terceira opção seria você pegar a sua lâmina de Macintosh, que é a lâmina curva, trocar essa lâmina pela lâmina de Miller, que seria a lâmina reta. E aí você executaria a técnica de Miller, que é fazendo ali uma força na epiglote, né? Você vai pescar a epiglote e vai tirar ela da jogada através da lâmina de Miller. Infelizmente não existe em todo lugar, né, a lâmina reta, mas é uma opção bem factível para você superar essa dificuldade aí. E aí eu venho com duas sacadas que podem te ajudar demais, tá? Que você não precisa utilizar nada além do seu laringoscópio tradicional. Primeira sacada, você pode sim, e não há nenhum problema disso, alguns colegas têm um raciocínio um pouco congelado, né? E eu quero trazer essa discussão aqui. Você pode sim utilizar a lâmina de Macintosh com a técnica de Miller, ou seja, você vai recuar a sua lâmina. Quando você vir essa situação, você volta a sua lâmina, raspa ela na face posterior da cavidade oral do paciente e pinça a epiglote. Ou seja, você utiliza uma lâmina curva como se fosse uma lâmina reta. Nossa, Thiago, meu Deus do céu, que absurdo, né? A lâmina de Macintosh é para ir na valécula. Não, meus amigos, já existem trabalhos que fazem várias comparações. Lâmina de Miller na valécula, lâmina de Miller pegando a epiglote, lâmina de Macintosh na valécula, lâmina de Macintosh pegando a epiglote. Não tem nada de errado nisso. Fica tranquilo que já existe estudo, então já entrou em metodologia de trabalho. Não tem problema nenhum você fazer isso. O grande problema, maior de todos, é você não entubar o paciente. Então nós queremos o sucesso do procedimento sem machucar o paciente, né? Sem que ele sofra lesões. E isso não vai causar nenhum mal para o nosso doente, tá? Então é a primeira opção que eu dou a você, caso você se depare com a epiglote caída. Você vai recuar, você vai raspar um pouquinho a sua ponta da lâmina na face posterior e vai pescar a epiglote, né? Você vai comprimir a epiglote para cima para que você tenha a visualização da glote sem que a epiglote esteja
pelo meio do caminho. E agora vem uma grande descoberta minha durante a nossa 4ª edição do curso Com Cadáveres, que é o empurrão da epiglote. Você vai perceber com o passar do tempo, né, quando você começa a ficar à vontade ali na região da laringe do paciente, você percebe que a epiglote é uma estrutura muito maleável, ela é muito móvel, certo? Tanto é que tem pacientes que a região laringe é para um lado, é para o outro, a epiglote às vezes ela dobra, você faz uma forcinha nela sem querer, você vê que ela dobra por si mesma. E aí, como é que é o empurrão da epiglote, né? Como é que você consegue fazer um push na epiglote? Você vai fazer a sua laringoscopia a partir do momento que você chegou no lugar certo, na valécula. Você faz a força e a epiglote ignora você, né? Ela ignora suas habilidades de laringoscopista. Você vai avançando e vai empurrando a epiglote para dentro da abertura glótica. Então a epiglote estava aqui, ó, nessa posição, caída. Você fez a força, ela não levantou, né, como deveria levantar, o movimento natural é esse. Você fez a força, ela não levantou, você vai empurrando ela e isso aqui vai acontecer. E desse lado aqui você vai ver a região glótica, tá? Então é muito legal essa dica. Como a epiglote é uma estrutura super maleável, a chance de você lesionar o paciente é bem pequena, tá? Lembrando que estamos manuseando, estamos abordando uma região super friável. O tecido que existe aí não é um tecido escamoso, é um tecido pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, né? Que é o tecido da via aérea aí na maioria desse trato aí. Então muito cuidado, tá? Muito cuidado, vai com delicadeza, vai apertando ela, né? Vai avançando um pouco a ponta do seu laringoscópio. Quando a epiglote dobrar e você perceber que você já tem visualização glótica, você faz a intubação orotraqueal, porque você precisa só do mínimo de visualização para fazer essa intubação. Então, a lâmina de Miller, ela faz até uma agressão maior, né? Porque você amassa a epiglote para cima. Então, essa técnica de você fazer um push, você fazer uma leve empurrada na epiglote para que ela dobre por si só, é super válida e vai salvar muito a via aérea do seu paciente, a segurança dessa via aérea, né? Para que ele não tenha intercorrências, porque começa a acontecer problemas sérios. Quando você começa a fazer várias laringoscopias, uma atrás da outra, né? Principalmente acima de 3 ou mais laringoscopias, aumenta índice de hipóxia, aumenta índice de PCR, aumenta índice de hipoxemia severa. Já existe um trabalho que fez essa correlação e a gente quer fazer apenas uma laringoscopia. Quanto mais você vai repetindo laringoscopia atrás de laringoscopia, você percebe que tem mais sangramento, que tem mais complicações. Então, idealmente, você deve entrar com a sua força máxima, paciente bem posicionado, bem sedado, fio guia, ajuda de um outro colega, manipulação laríngea externa. E mesmo assim, caso você tenha a grande entidade maligna aí da epiglote caída, agora você tem 2 armas na sua manga aí, né? 2 cartas na sua manga para você conseguir evitar. E a gente já fez muito teste lá nos cadáveres, né? No nosso centro de cadáveres, com esse tipo de paciente, né? Com esse tipo de via aérea, e a estrutura permanecia intacta. A epiglote, por ser tão maleável, né? Ela conseguia, ela se molda, ela volta para a posição fisiológica e tudo bem. Tá? Então, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, espero que você tenha gostado dessa dica. Até para mim é uma novidade, tá? Eu faço questão de trazer aqui para os nossos colegas, porque a gente vai ajudar muito o colega aí que passa dificuldade, e os pacientes às vezes pagam por isso, né? Porque às vezes você não tem recursos, às vezes você não tem um videolaringoscópio na sua mão, às vezes você não tem uma máscara laríngea, às vezes você não tem nem o buge, e às vezes você não tem nem a lâmina reta. E aí você agora tem 2 excelentes opções para resolver já na hora ali. E no treinamento com os nossos alunos, né, a maioria aprendeu muito rápido, na hora ali já conseguiu fazer. E eu espero que isso aconteça com você também. E vai acontecer, né? E se você faz intubação orotraqueal, vai chegar um determinado dia que você vai se deparar com a epiglote caída. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui ó,
tem o link, um QR Codezinho para você acessar o meu site. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também tem um link para o meu site. É isso aí, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!